Bom dia, pessoal. Então vejam só, essa será a nossa primeira aula para muitos alunos, né? Alguns foram as aulas iniciais, então conseguiram chegar no começo do Excel, ver como funciona. Para esses alunos, eles vão rever novamente, então vai ser como uma revisão. Para os alunos que não assistiram nenhuma aula do Excel, então nós vamos ter hoje a primeira aula via internet, né? Infelizmente não pôde ser online. O sistema para as aulas online estava dando problema. O equipamento que eu tenho não era compatível. Então vou ter que gravar a videoaula e enviar para vocês. A vantagem é que com a videoaula vocês vão poder assistir qualquer hora do dia. Eu vou gravar as aulas, vou postar e será mandado também individual para cada aluno. Vai estar no grupo e vai estar no privado, tá certo? Então nós vamos dar início aqui ao Excel. Como eu já disse, alguns alunos vão rever um pouco do que foi visto. Em agosto nós começamos essas aulas e apenas 5 alunos assistiram aula. Então esses 5 vão rever algumas coisas. Os outros que não viram nenhuma aula vão ter a oportunidade de conhecer o Excel do começo. Então para você dar início ao Excel, vocês irão abrir através do botão iniciar. Irão procurar em todos os programas Microsoft Office e irão procurar de cima para baixo o Microsoft Excel 2010. Ele é representado pelo X na cor verde. E aqui nós temos o nosso programa do Excel. Deixa eu maximizar a janela. E aí vamos entender. Eu já postei para vocês as apostilas. Então acredito que vocês não vão ter dificuldade de acompanhar a apostila. Que mesmo que você não tenha um computador, você vai poder acompanhar os vídeos pelo celular. Eu não vou deixar vídeo muito grande para não ficar muito pesado, mas aí vocês vão ver um pouco do Excel a cada dia, tá certo? Todo dia eu vou postar a aula que é para poder ter um resultado mais rápido. E assim quem concluir o Excel, no final vai ter uma avaliação para a gente saber quem realmente acompanhou até o final para poder ter direito ao certificado. Quem vai receber o certificado quem concluiu o Excel e o PowerPoint, tá bom? Então, para que serve o Excel? O Excel ele é um dos melhores programas. Na verdade, ele é o único programa à base de cálculo mais eficiente no mercado na área que ele atua. Existem aí outros programas que é a base de cálculos, mas o Excel ele é o melhor que tem. Ele é utilizado para cálculo de diversos recursos, inclusive para sistema de banco, grandes empresas, controle de estoque. O Excel ele é um programa de planilhas eletrônicas. Essas planilhas podem ser utilizadas em computador, você pode utilizar em documento impresso, você pode utilizar planilha como auxílio de gráfico para poder criar um demonstrativo de pesquisas. Então nós vamos saber muita coisa a respeito do Excel. Na apostila de vocês ele vem trazendo uma pequena introdução a respeito do Excel. Desculpa, é porque a tela do notebook ela escureceu, né? Então, através da apostila, vocês vão saber muita coisa a respeito do Excel, né? Vocês têm a apostila para poder acompanhar. E nós vamos fazer exercício. Nós vamos colocar essa primeira semana, se der um conteúdo bom, aí nós vamos colocar um exercício sempre no final da semana, na sexta-feira. Para quem tem um computador, vai conseguir fazer exercício no computador. Quem não tem um computador, gente, você pode pelo menos mandar imprimir
o exercício, porque vai ser uma tabela onde você vai poder responder com grafite ou caneta. E quem não conseguir imprimir, você pode tentar desenhar a tabela, como alguns alunos fizeram quando a gente estava tendo aula. Alguns alunos disseram, não teve aula na pandemia. Teve, só que alguns alunos fizeram as aulas, mandaram para mim, e alguns alunos pediram para esperar para a aula voltar presencial. Só que quando voltou presencial não teve a mesma procura, né? Poucos alunos foram. Então aqui a gente está tentando arranjar uma forma para que todo mundo possa concluir sua aula. Então vejam só. O programa do Excel, como eu estava dizendo, ele é um programa de planilhas. Então aqui ele vem falando, na apostila de vocês, ele vem falando um pouco a respeito da importância do Excel. Microsoft Excel 2010 é uma versão mais moderna e aprimorada da versão da planilha de cálculo mais utilizada no planeta. Lançado em julho de 2010, traz alguns aperfeiçoamentos da versão 2007, que já havia inovado em layout e funções, possibilitando uma infinidade de trabalhos e projetos extremamente úteis em diversas áreas de atuação profissional e até mesmo para o uso doméstico e escolar. Além de funcionar como uma eficiente ferramenta para os cálculos mais variados, também possui funções e características que possibilitam uma análise ampla desses cálculos, através da manipulação de vários elementos auxiliares, como tabelas e gráficos, entre outras funções. Ao longo de nosso curso, iremos nos familiarizar com as suas ferramentas e principais aplicações, aprendendo a dominar esse fantástico software. Então vamos saber um pouco a respeito do Excel. Nós temos aqui a tela de apresentação do Excel. Ele é dividido em 12 etapas. Nós temos o menu arquivo, que ele vem aqui, menu arquivo. Através do menu arquivo, ele tem a mesma característica do Word que vocês usaram antes. Tem as aplicações de salvar, salvar como, abrir, fechar. Então aí nós temos a primeira etapa que é o menu arquivo. A segunda etapa da tela de apresentação é a faixa de opções. A faixa de opções ou barra padrão é essa daqui, ó. Que aqui você já conhece, que tem algumas ferramentas que é exclusiva do Excel, mas tem outras que vocês viram no Word. De área de transferência até alinhamento, vocês viram no Word algumas dessas ferramentas. De número em diante, você tem ferramentas aqui para Excel. Então ela aqui se mistura com as ferramentas do Word. Essa barra é conhecida também como faixa de opções ou barra padrão, porque todos os programas da Microsoft você tem essas ferramentas. Vocês viram no Word, vão ver no Excel, o PowerPoint também tem a maioria dessas ferramentas. E aqui cada guia dessa tem ferramentas exclusivas. Aqui vocês viram essas ferramentas que tinha no Word: tabela, imagem, clip art, gráfico. Algumas dessas ferramentas aqui já era do Word. No layout da página vocês viram também no Word, que é imagem, margens, orientação, tamanho da página, área de impressão. Então a barra de opções ou faixa ou barra padrão é configurada em todas as janelas do Excel e da Microsoft. A terceira etapa é a caixa de nome. A caixa de nome é essa daqui, ó. Ela é caixa de nome ou caixa de
referência, porque ela mostra o nome da célula ou a referência da célula que você trabalha. Esses quadrinhos que vocês estão vendo, ele é chamado de célula. Então, cada célula dessa tem um nome e ela aparece aqui nessa barra. O nome se dá pelo encontro da coluna, que é em forma de letra, e o encontro da linha, que é em forma de número. Então, um exemplo. Essa célula aqui, ela se chama F15. Ela está na coluna F, na linha 15. Então, quando eu clico aqui em F15, logo aqui ele mostra a referência dela. Outra maneira de você localizar o nome de uma referência é utilizando a caixa de nome. Se eu clicar aqui em cima, digamos que eu quero procurar a célula Z100. Aí eu digito letra Z, número 100, pressiona Enter. Ele vai direto na célula Z100. Observa que aqui eu tenho coluna Z, aqui eu tenho a linha 100. A célula é essa. Então, a caixa de nome ou caixa de referência, ele mostra o nome da célula que você trabalha. E aí você consegue se posicionar em qualquer célula. Vamos voltar para a primeira célula, que é A1. Pressiona Enter e ele volta para a sua primeira célula. Depois da caixa de nome, nós temos a barra de fórmulas. A barra de fórmulas é essa daqui, ó. Tudo que você digitar na célula, o que você digitar aqui embaixo da célula, você vai encontrar aqui em cima na caixa de fórmula. Então, qualquer texto, número ou fórmula que você digitar, ela aparece. Então, se dá um exemplo, na célula C3, eu digitar o nome tabela de preços. Pressiona Enter. Aí aqui ele mostra. A célula que eu digitei foi a célula, se eu clicar no nome ele mostra, na célula C3 e o conteúdo é tabela de preço. Então aqui eu tenho caixa de referência, o nome, e aqui eu tenho a caixa da fórmula. Ok? Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. A quinta etapa do Excel é a barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra de ferramenta de acesso rápido é aqui em cima, essas ferramentas aqui de atalho. Embora a gente tenha, mas dificilmente a gente utiliza aqui, porque alguma dessas ferramentas você encontra no menu. Porém, as ferramentas aqui mais usadas é desfazer e refazer. Essas duas setinhas aqui, é bom que você nunca esqueça delas. Elas podem lhe ajudar muito dependendo do que você está fazendo. Se você realizou uma tarefa e se arrependeu no Excel, clique em desfazer que ele desfaz. Ou se você apagou sem querer e você quer recuperar, clique em desfazer, ele vai recuperar. Então você tem essas opções, né? Vai depender muito do recurso que você está trabalhando. A sexta etapa do Excel, nós temos o eixo das colunas. O eixo das colunas, se vocês ampliarem um pouquinho, vocês vão ver aqui, ó. Aqui eu tenho a coluna C, aqui eu tenho a coluna D. Essa linha que separa as letras, observa que o meu mouse está na barra das colunas, não está na célula embaixo não, está em cima, nas letras. Então aqui, ó, entre C e D, eu tenho uma linha que separa as duas colunas. Esse é o eixo das colunas. Quando eu clico e seguro o mouse, ele mostra ali a largura de uma coluna. Todas as colunas têm a mesma largura padrão, que é 8,43. Mas essa largura você pode muito bem alterar. Você pode deixar a coluna mais larga ou mais estreita. Aqui eu tenho 8,43. Se eu clicar e arrastar o mouse, ó, ele vai aumentando. Eu vou aumentar aqui a coluna para 15. Pronto. Observa agora que a coluna C está mais larga do que a coluna D. Então, o eixo das colunas
é quem consegue alterar a largura de cada coluna. Posso fazer isso em todas elas. Porém, você tem que saber qual é a coluna exata que você quer alterar. Se eu quero alterar a coluna C, então eu clico aqui, ó, no finalzinho da coluna C. Eu quero alterar a coluna F, eu clico no finalzinho da coluna F. E aí eu altero também. Ó. Eu posso alterar quantas eu quiser. Só daqui eu vou aumentar. Eu vou aumentar para 20. Aqui passou um pouquinho. Pronto, 20. É a largura da coluna F. Ó. Coluna F eu tenho 20. Coluna C eu tenho 15. Coluna D eu tenho 8,43. Então, da mesma forma que eu controlo aumentando a largura, eu posso diminuir essa largura. Aqui eu tenho a sétima etapa, que é o eixo das linhas. O eixo das linhas é a mesma coisa do eixo das colunas. Ó. Eu quero aumentar a altura da coluna 3. Eu clico embaixo da coluna 3 e aumento. Eu vou aumentar aqui a coluna 3 para 45. Olha a altura da linha 3. Todas as linhas têm altura padrão. A altura dela é de 15. Eu aumentei aqui, ó, a linha 3 para 45. Então você pode aumentar a largura de coluna, você pode aumentar a altura da linha. A sétima etapa é o eixo das linhas. A oitava etapa do Excel é a planilha de trabalho. A planilha de trabalho é as guias aqui que você tem. Ó. Aqui eu tenho a primeira guia da planilha de trabalho. Segunda guia. Eu tenho 3 páginas abertas ao mesmo tempo. 3 planilhas abertas. O que eu faço aqui na primeira não afeta as outras. Então aqui eu alterei a largura da coluna e a altura da linha. Na planilha 2, ela está tudo normal. Planilha 3 também está normal. Porém, as 3 páginas, elas funcionam de forma independente, mas em conjunto. Porque se eu salvar um arquivo, eu salvo os 3 ao mesmo tempo. Eu não preciso salvar um de cada vez. Eu posso criar aí 2 tabelas na primeira coluna, na primeira planilha. Eu crio outra tabela na segunda planilha, coloco um gráfico na terceira planilha. E quando eu salvar, ele salva os 3 num arquivo só. Essa é uma das grandes vantagens que o Excel tem. A nona etapa é a barra de status. A barra de status, gente, é essa aqui embaixo, que ela dá informação sobre o que eu estou fazendo no Excel. Aqui eu tenho a guia que vem mostrando a barra de status. Aqui vem mostrando o tipo de visualização. Eu estou usando a visualização normal do Excel, mas aqui ele muda um pouco. Ó. Ele muda um pouquinho só a aparência das planilhas, né? Mas o ideal é que você trabalhe sempre no primeiro. Esse primeiro é o modo normal. Então você tem que estar sempre nesse primeiro para poder utilizar os recursos. A 10ª etapa é o modo de visualização do Excel. Esse modo de visualização é justamente esses botões aqui que eu mostrei. Ó. O modo normal, o modo de layout de página e o modo de visualização de quebra de página. Então são esses 3 módulos aqui. Ó. Colocando o mouse ele indica o nome dos 3. Aí eu vou para o módulo normal. Depois do módulo normal, nós temos a 11ª etapa, que é o controle de zoom, que vocês já conhecem, que viram isso no Word. Aqui eu posso diminuir a visualização do Excel. Aqui eu posso aumentar a visualização do Excel. Nesse caso, é sempre bom usar 100%. Nunca use menos de 100%, porque vai atrapalhar o seu trabalho, o seu desempenho. Então, sempre utilize aqui, ó, de 100% a 120%. Geralmente, eu costumo trabalhar em 120%, porque eu tenho uma visualização muito melhor. Eu vou deixar até o meu agora em 120%.
E a 12ª e última etapa é as barras de rolagem, que no Word vocês usaram muito pouco, mas aqui eu tenho barra de rolagem que pode ser usada com mais frequência. Ele vai mover a tela para a esquerda, move a tela para a direita. Aqui eu posso mover a tela para baixo. Aqui eu posso mover a minha tela para cima. Então aí você tem as barras de rolagem, que é um recurso também utilizado em Excel, que você usa com mais frequência do que no Word, tá certo? Visto essas opções, nós temos aqui o conteúdo do menu arquivo. Na apostila de vocês, ele vem mostrando aí na página 7 a função de cada menu desse. Então no menu arquivo, eu tenho aqui a opção de salvar, salvar como, abrir, fechar informações. Então a página 7 ele vem mostrando cada uma dessas funções. O que vocês já usaram no Word foi salvar, salvar como, abrir, que é para a gente poder localizar um arquivo já salvo, fechar, que ele fecha o arquivo que você está trabalhando. Fechar, gente, fechar, ele é diferente de sair. Quando eu clico em fechar, ele fecha apenas a planilha. Eu não vou salvar, viu? Ele fecha apenas a planilha que eu estou usando, ó, mas o Excel permanece aberto. Mas quando eu clico em sair, ele fecha o programa inteiro. Então você tem que ter cuidado nisso. Fechar é diferente de sair. Deixa eu trazer de volta o meu Excel. Então você tem que ter cuidado nessas opções. Da mesma forma que salvar, nós já vimos isso no Word, toda aula eu falo sobre isso, é diferente de salvar como. Salvar, eu salvo o arquivo pela primeira vez. Salvar como, eu salvo o mesmo arquivo várias vezes com um nome diferente. Então essa é a diferença entre salvar e salvar como, tá certo? Depois do menu de arquivo, nós temos os outros recursos que vocês já viram também. Mas aí nós temos as opções da caixa de nome. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a caixa de nome e as funções. Como eu já disse, essa caixa de nome ela é utilizada para você se deslocar pela referência do Excel. Então aqui eu quero ir uma célula bem próxima aqui, G8. Estou aqui em G8. Pronto, G8. A caixa de nome ele mostra, célula G8. Se eu quiser um deslocamento mais longo, ele mostra. Isso aí eu já mostrei para vocês antes. Só que tem um detalhe. A caixa de nome também mostra a quantidade de colunas e linhas que você tem. Isso é para ser mostrado um pouquinho mais na frente, mas eu quero mostrar a função dele agora. Então veja só. Ao lado da coluna A, acima do número 1, eu tenho esse quadradinho cinza aqui, ó. Quando eu clico e solto, ele seleciona toda a planilha do Excel. Mas quando eu clico e seguro, ele vai mostrar aí, ó, a quantidade de linhas e colunas que você tem. Enquanto eu tiver com o mouse pressionado, ele mostra a quantidade de linhas e colunas. Então no Excel nós temos aí, ó, 1.485.076 linhas. Colunas nós temos 16.384 colunas. Então você tem um pouco mais de 1 milhão de células aí para poder trabalhar em cada planilha. Então a função da caixa de nome também é essa, de informar a quantidade de linhas e colunas. Quando eu clico seguro, ele mostra. Quando eu só clico, ele seleciona a planilha. Todo o meu Excel aqui está selecionado. Mesmo que essa célula esteja em branco, ela também está selecionada. É porque ele sempre deixa uma célula em branco para você mostrar a formatação de texto
e célula que você faz. Então, uma sempre vai estar em branco, mas toda a planilha aqui está em azul, é porque ela está selecionada. Se eu quiser desativar a seleção, é só dar um clique em qualquer parte. Então, aqui nós temos a primeira aula, que é o reconhecimento do Excel, algumas funções que você tem do programa, sua primeira aula. Essa aula vai ser postada no grupo, também vai ser postado no WhatsApp de cada aluno. Porém, tem um detalhe. Se você quiser concluir o curso, como eu já disse, ao final do Excel vai ter avaliação e depois nós vamos seguir com o PowerPoint até vocês conseguirem o certificado de vocês. Porque no momento não está tendo como ter aula presencial porque os alunos não conseguem comparecer por motivo de transporte. Eu sei que alguns alunos não têm computador, outros não têm como acompanhar pelo celular, mas de alguma forma você vai ter que se atualizar com o assunto, tá certo? Porque a escola está disponibilizando o recurso mais prático para que o aluno possa ter a aula mesmo em casa. Aí vai depender agora só de cada um. E você pode imprimir os exercícios que serão postados. Lembrando que toda sexta-feira vai ter o exercício. Vocês vão ter uma aula de segunda a quinta. Todo dia você vai ter o vídeo dando a aula sobre o Excel para poder terminar o curso mais rápido. E na sexta-feira vocês terão o exercício, porque aí você vai ter o sábado e o domingo para poder concluir o exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande no privado e aí a gente consegue solucionar, tá certo? Eu vou postar os vídeos pequenos, são vídeos de no máximo 30 minutos, que é para não ficar nem muito cansativo e nem ficar muito carregado no celular. Desculpa, a imagem escureceu de novo. Nem muito carregado no celular de vocês. A tela escureceu, gente, por causa do Excel, viu? O computador ele tem um tempo como a gente costuma dizer, ocioso. Então, se passar mais de 1 minuto, ele vai e escurece, que é para economizar a energia do computador. Ele faz isso de forma automática, tá certo? Para vocês, um bom dia e que vocês tenham um bom proveito do material, tá bom, gente? Qualquer coisa, pode entrar no privado comigo. Outra coisa, sobre questão, quem quiser tirar dúvida sobre questão de pagamento, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não vou saber informar porque não é meu setor. O meu setor é somente as aulas, então aí vocês têm que entrar em contato com a direção, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e obrigado também pela compreensão e bom estudo. Até mais.